Então vamos lá. Eu vou fazer a chamada de novo das pessoas que receberam a prova para ficar gravado, tá bom? Então, Matheus Henrique me enviou a prova. Genário Correia me enviou a prova. Rodrigo Leandro. Ricaele Nascimento. Guilherme Rutenberg. Vinícius Cauã. Flávia Raquel. Maria Eduarda. Victor Vinícius e José Vinícius. Esses foram os únicos 10 que eu recebi a prova, pelo que eu olhei nos e-mails, tá? Os outros podem ter enviado a prova por outros e-mails ou para outro e-mail, mas tem que ser para esse e-mail que eu coloquei aqui no chat. Tá? Tem que ser para o e-mail que está na prova, inclusive, né? Esse é o e-mail que eu coloquei na prova, jasonilo.oliveira@ufap.edu.br. Esse é o e-mail que está lá no documento da prova. Tá? Vocês enviam para este e-mail e esperam o meu e-mail confirmando o recebimento. Tá? Então, literalmente, eu vou mandar um e-mail com a frase acuso recebimento, para que vocês tenham a prova de que eu recebi a prova de vocês. Vocês têm que ter esse e-mail para comprovar que eu recebi a prova. Isso seria a assinatura na ata de vocês. Com esse e-mail de que eu recebi a prova, vocês agora podem exigir uma nota. Entende? Porque sem esse e-mail que vocês têm aí de que receberam a prova, eu não sou obrigado a te dar uma nota porque não tem como comprovar que você me enviou alguma coisa, né? Entendeu? Vocês me enviam e eu tenho que responder indicando que eu recebi. Tem que ser essa a coisa complementar, né? Então, vou deixar em alerta o fato seguinte, olha, os que estão aqui presentes e que não enviaram a prova. João Nascimento, Juan Vitor, Pablo Cirqueira, Rodrigo enviou e Tiago José. Esses são os 3 que estão aqui presentes e que não enviaram a prova. Tá? Ronald, também. Ronald Augusto, não enviou a prova. Tá? Então, Tiago, Ronald, Rodrigo enviou, Pablo Cerqueira não enviou, Juan Victor não enviou e João Nascimento não enviaram. Então, esses são os que não enviaram a prova. Eu vou anotar o nome de vocês aqui para deixar em alerta. Juan, Victor, Pablo, Eira, Ronald, e Tiago José. Pois bem, eu recebi confirmação de envio de Tiago e de Pablo, né? Então, eu vou colocar aqui para dar uma olhada em Tiago e Pablo que enviaram. Juan, João e Ronald continuam sem nenhum posicionamento, né? Mas eu gostaria que vocês se posicionassem, tá? Vocês 3, indicando se vocês podem até mandar mensagem pelo Facebook, no privado, se não terem a vontade de falar aqui, e para falar sobre o envio da prova, tá? Que é importante eu ter esse envio, tá bom? Pois bem, então vamos ver a prova que vocês precisam. Vocês não viram ainda, né? Eu vou compartilhar a tela para vocês verem a prova que eu fiz hoje com muito carinho. Uma prova com muito, muito carinho. Então vamos lá, compartilhando tela. Então tá aqui o arquivo da prova. Eu vou diminuir aqui, vou aumentar aqui, diminuir aqui. E vou colocar aqui para vocês verem o arquivo, né? Então, pois bem, então lista de exercícios, prova 2. E então vamos para o problema 1. Eu vou só corrigir, eu vou falando com vocês e vou corrigindo aqui. Tá? Eu vou falando com vocês e vou corrigindo aqui. Ficou baixo. Professor, você está gravando a aula? Estou gravando. Então vamos lá. Problema 1.
Eu peço que vocês indiquem quais frases a seguir são proposições. Alguém quer dar alguma sugestão? A lua é feita de queijo verde. Isso é uma proposição? Então vamos lá. O que é uma proposição? Vamos lá. Gente, vocês estão no final de um curso de lógica e vocês não sabem o que é uma proposição? Isso é um crime sério, hein? Olhem lá. O que é uma proposição? Ok. Guilherme, o que é uma proposição, Guilherme? A proposição, para ser uma proposição, tem que chegar a uma conclusão por meio. Como é? Dedutivo? Argumentativo? Das premissas, isso, como o Thiago falou. Das premissas se chega na conclusão. Ok, então vamos então para uma... O fato é o seguinte, talvez vocês estejam na mente de vocês com uma linguagem ou estejam com um pensamento muito sofisticado. Vamos pensar como uma criança pensaria. Eu posso provar que a lua é feita de queijo? Ou eu posso provar que isso é verdade ou falso? Pode, hein? Pode. Então isso é uma proposição. Porque uma proposição é uma afirmação. Tá? Então o Tiago colocou ali a afirmação. Então uma proposição é uma afirmação passível de prova. Então é uma proposta que eu faço e que eu devo fazer essa proposta de tal maneira em que, usando dedução, eu possa verificar a validade dela. Isso é uma proposição. Tudo bem? Pois bem, ele é certamente um homem alto. Isso é uma proposição? Não, né? Isso não é uma proposição porque eu não tenho o que provar. Não existe algo a ser... não existe, como posso dizer, hipótese ou uma proposta, né? Eu estou confirmando que ele é um homem alto, certamente um homem alto, né? Então, o jogo vai acabar logo? Isso é uma proposição? Não, né? Porque eu estou questionando. E ao questionar, nesse sentido, eu não estou fazendo uma proposta, né? Eu estou questionando, estou buscando uma resposta que seja afirmativa ou falsa, mas eu não estou, ao fazer a pergunta, eu não estou propondo, né? Então, pois bem, então vocês já entenderam aí como faz o problema 1. O problema 2 inserido aqui uma formulação que diz o seguinte: escreva a negação de cada FBF a seguir. O que é uma FBF? Uma FBF é uma formulação bem formulada. O que significa isto? É uma estrutura lógica, uma expressão lógica, que tem uma formulação tal que a partir dela eu posso determinar as premissas e a partir daí, por dedução, chegar à validade dela. Então, uma formulação bem formulada é uma proposição que tem validade, certo?
é isso que eu chamo aqui de FBF. Tá? Eu estou usando a notação da literatura, tá? Então, ou seja, por que chama-se notação da literatura? É o que você encontra em livros, textos didáticos sobre o assunto, né? Pois bem, se a comida é boa, então o serviço é excelente. Essa é a formulação bem formulada, né? Então, o que está dizendo é que se eu considero por hipótese que a comida é boa, ou seja, se você é alguém que só olha para o que come, né, para a comida, então o serviço é excelente. Não importa de onde é o serviço, né? O fato é que, genericamente, se a comida é boa, o serviço é excelente. Mesmo que você esteja andando de trem ou de bicicleta, o que você está julgando é se a comida é boa. Como não tem comida, então qualquer serviço que não sirva comida é excelente, porque você falou que basta que a comida seja boa, o serviço é excelente, né? Então veja que essa afirmação tem várias consequências, né? Você afirmar isso. Se a comida é boa, então o serviço é excelente. Ou seja, a ideia é que se o serviço não é excelente, é porque a comida não é boa. Essa que é a conclusão inversa, né? Mas bem, então eu estou querendo a negação dessas formulações, tá? Então a ideia, eu vou colocar aqui, ou a comida é boa, ou o serviço é excelente, né? O que é que vocês acham que seria a negação dessa FBF? Eu estou afirmando, né, que ou a comida é boa ou o serviço é excelente. As duas coisas não acontecem, né? A comida não é boa e o serviço não é excelente? Essa seria a exclusão total, né? A ideia, eu acho que aqui, deixa eu ver, aqui, pronto. Tem uma lousa, que eu gostei da lousa, né, Tiago? Você que mostrou a lousa. Enviar. Okay. Eu enviei autorizações, foi? Para vocês verem. Ok. Ok, estão todos vendo a lousa? Aqui dá pra ver. Certo. Então vamos lá. Onde é que tá a lousa? Tá aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu vou considerar a proposição A, que diz a comida é boa. A comida é boa. E a proposição B, que diz o serviço é excelente. Vejam que são duas afirmações sobre um sujeito inexistente, né? Então, elas precisam de uma estrutura, certo? Mas bem, o que eu estou dizendo é que se A, então B. Essa é a primeira, né? Se A, então B. E a outra diz que ou A ou B. E você não tem as duas, né? Deixa eu escrever de novo. A ou B. Né? Então, e aí quando a gente olha para eu esqueci, eu acho que é Tiago também que gosta de diagramas de Venn, né? E aí você olha aqui para A e para B e você observa que A exclusivo está aqui e o B exclusivo está ali, né? Então ou A ou B. Então, você não pode escolher aqui que é A e B. Aqui
para essa afirmação, esse conjunto aqui é vazio. Então a negação seria A e B, por exemplo. A e B. É você olhar para esse elemento aqui, que é o elemento que exclui o ou, tá? Então, o serviço é bom e, melhor, a comida é boa e o serviço é excelente, né? Seria a negação de ou A ou B, né? Seria uma possibilidade, tá? Então, vamos seguir, né? Cadê? Eu reduzo aqui, pronto. Cadê o chat? Chat de novo, aqui. Ok. Então, problema 3. Eu vou ser um pouco mais objetivo, tá? Porque tem alguns problemas abaixo que são bem interessantes. Eu vou ser mais objetivo para a gente poder verificar os problemas e ver o que é que vocês precisam fazer. Só uma coisa. Vejam, no problema 1, vocês precisam primeiro relembrar o que é a definição de proposição, certo? Então vocês precisam, porque eu estou dizendo, quais das frases a seguir são proposições. Se vocês querem uma prova que seja coerente, vocês precisam me dizer qual é a definição de proposição para vocês. Então vocês definem proposição. Então uma proposição é isso. E aí agora pega lá a frase que está na letra A e verifica se ela satisfaz as condições da definição. Se satisfaz, se não satisfaz, não é. Ponto. Problema 2. Vocês vão negar o que está sendo afirmado. Então vocês precisam entender a estrutura do que está sendo afirmado, né? E para isso vocês têm a lógica proposicional, como eu estava aqui falando na lousa, né? Você pode usar a favor de vocês letras de proposição. Então você pega ali o que é que está sendo dito e escreve de tal modo que vocês possam simbolizar o afirmado e a partir daí usar os silogismos para tentar validar ou negar o afirmado, tá? Porque o fato é que eu estou querendo que vocês escrevam a negação, né? Mas bem. Vamos para o problema 3. Sejam A, B, C e D as seguintes proposições. Letra A, o bandido é francês. Letra B, o herói é americano. Letra C, a heroína é inglesa. Letra D, o filme é bom. Escreva em notação simbólica as proposições compostas a seguir. O herói é americano e o filme é bom. Então, o que eu vou ajudar vocês nessa letra A, né? O herói é americano. Então, veja, eu estou dizendo que a letra B é válida, certo? E então tem um conectivo. O filme é bom. Então, ou seja, B, isso aqui é literalmente B. Tem ali. Isso aqui é B. E C. Né? Então, literalmente é isso. E D, né? Literalmente é essa a resposta. Você escreve de forma simbólica, é exatamente isso. Ou seja, considerando, aí eu vou escrever para vocês entenderem. Professor, Oi. a tela que está sendo compartilhada, eu acho que é só a do quadro. Não sei É? se pra todo mundo tá assim, mas pra mim tá assim. Eu acho que é. Deixa eu compartilhar. Então, deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui agora. Pronto, vocês voltaram a ver o LaTeX, né? Sim. Ok. E eu aqui falando mais bem. Não era proposital. Pois bem. Então vamos lá. Então sejam A, B, C e D as seguintes proposições. Letra A, o bandido é francês.
Letra B, o herói é americano. Letra C, a heroína é inglesa. Letra D, o filme é bom. Escreva em notação simbólica as proposições compostas a seguir. Na letra A eu tenho o herói é americano e o filme é bom. Isso é uma conjunção de duas proposições, né? Da letra de proposição A, da letra de proposição B com a letra de proposição D. Então é a conjunção que a gente escreve B e D, né? I com o I de conjunção, né? Na verdade eu escrevi o I errado. Aqui é um O, né? Eu escrevi o I errado, esse aqui, tá? Então B e D, tá? Quando eu compilar isso aqui vai ficar B e D. Aí eu vou escrever aqui como é que vocês devem escrever. Dá um exemplo. Vocês devem escrever assim: considerando as letras de proposição apresentadas e o fato de que a FBF, porque você já sabe o que é uma FBF, tá aqui, ó, FBF, né? Que a FBF, ou você poderia não falar, a proposição composta, como é afirmado aqui, a FBF é uma proposição conjuntiva. Aí você dá um pouco de informação técnica para eu entender que vocês entenderam a definição. E o fato de que a FBF é uma proposição conjuntiva, temos, portanto, que sua expressão simbólica é dada por... E aí vocês apresentam isso aqui. E ponto. E tira 10. Faço assim. Ok? Ô, professor. Oi? Então, todas as justificativas de A vai ser isso, né? Considerando as letras das proposições apresentadas. Isso, exatamente. Aí agora, claro que o que vai mudar é isso aqui, né? Você vai mudar o que é, porque aqui, ó, embora o bandido seja francês, o filme é bom. Isso não é mais uma conjunção. Então você vai ter que usar aqui o que é que justifica você estar escrevendo os símbolos que você vai escrever aqui. Não é simplesmente jogar os símbolos, sabe? Inclusive lá Professor, teve isso na primeira prova, só que eu não justifiquei. Ok. Tipo assim, eu fiz as proposições como você pediu. Ok. As notações, na verdade. Tudo bem, eu vou corrigir só o que vocês me entregaram. Eu vou supor que vocês não sabem como é que vocês chegaram àquilo e vou corrigir só o que está lá. Aí agora que vocês já sabem que é assim que eu corrijo, aí vocês vêm aqui... Ok, falou com a tutora, tudo bem. Então, eu falei com vocês que tem que ser tudo justificado. Eu falei isso. Né? Mas vocês sabem disso agora. Então, a partir de agora, vocês não podem me entregar nenhuma conta sem justificativa. Nenhum símbolo sem justificativa. Por quê? A prova ela é subjetiva. Não é uma prova objetiva. Eu quero que vocês, de forma individual, elaborem um argumento que justifiquem o que vocês estão apresentando. Do contrário, eu pedia para vocês marcarem X numa caixinha e... né? E aí ficaria uma prova objetiva, que não é o que eu quero. Né? Eu quero exatamente o oposto. Tá? Eu quero que vocês se expressem. E para se expressarem, vocês precisam argumentar e determinar de forma expressiva, justificar, né? O que é que está lá. Mas não se preocupem, eu costumo ser coerente. Se eu observar em alguma parte do que vocês me entregaram, alguma parte da prova, eu falei para vocês que eu tiro um extrato, né, do que é que vocês fizeram. Então, eu vou analisar a prova inteira. Eu vou observar se o que vocês estão fazendo no primeiro problema se é coerente com o que vocês fizeram no segundo.
Se o que vocês fizeram no segundo é coerente com o que vocês fizeram no terceiro, e assim por diante. Não é simplesmente se vocês acertaram ou erraram o problema. Não está em xeque apenas isso, né? Porque o que está em questão é o quão elaborativo vocês são no sentido da argumentação lógica. Essa disciplina é sobre isso, né? É sobre a desenvoltura argumentativa de vocês. Não é simplesmente se vocês sabem somar 2 mais 2. Isso fica para cálculo e geometria analítica. Tá? Essa disciplina é sobre a expressão, né? É sobre o quanto vocês conseguem ser lógicos, racionalmente e de forma argumentativa. Foi o que nós fizemos durante 1 mês e meio. Nós discutimos os silogismos aristotélicos, inclusive partindo da definição do que é uma dedução. A gente chegou a definir o que era uma dedução, né? Então é esperado que vocês tenham tido tempo para entender os argumentos, entender as estruturas e agora possam descrever de forma mais completa o que vocês estão pensando sobre as estruturas, né? E o que é que vocês entenderam sobre elas. Tá? Então, é esperado que vocês usem essas estruturas a favor de vocês. Bem? Ok? Ok, professor. Não é para ficarem estressados, não, viu? Eu não tô estressado. Não é para ninguém ficar estressado, não. Ficar estressado, respire, beba uma água, como uma fruta. É sempre bom comer uma fruta. Como uma fruta, uma maçã, uma pera. Eu até falei com a Natália, eu perguntei, isso tá muito fácil, não é só assim, não é só botar os símbolos. Ela falou, não, acho que ele aceita. Tá bom. Aí deixei de tentar. Ok, veja, se tá fácil, tá estranho. Não é bem assim, não. Veja, a questão é que o que muito provavelmente Natália interpretou é que aquela questão especificamente pedia para você escrever a forma simbólica, né? Então, muito provavelmente é isso que vocês talvez não estejam entendendo, que eu aqui estou pedindo outra coisa, né? Estou pedindo agora que alunos que estão concluindo um curso de lógica escrevam uma prova de lógica. Certo. Né? Lá vocês eram alunos que estavam iniciando. Eu estava considerando que vocês estavam ainda aprendendo a engatinhar. Agora eu já acredito que vocês sabem até andar de bicicleta. É o que eu considero, que vocês sabem andar, correr e até andar de bicicleta um pouquinho. Carro e moto, né? Eu posso considerar que vocês só vão aprender isso no 2º ou 3º período. E aí é esperado que ao final do curso vocês saibam até pilotar a Fórmula 1. Ok. No final do período, no final do curso não, né? Eu falei no final do curso, desculpa. No final do curso é esperado que vocês saibam dar uma pilotada numa Ferrari, né? Mas até o momento é esperado apenas que vocês andem de bicicleta com rodinha. Vamos deixar assim, tá? Bicicleta com rodinha, tá? Mas tem que andar, tem que entender o que significa andar de bicicleta com rodinha. Significa entender as definições. Eu vou dar para vocês a seguinte estrutura. O que significa fazer um curso superior, né? Significa fazer uma graduação, que significa então fazer um curso que tem duração de 4 anos e meio. São em torno de 30 a 35 disciplinas, alguma coisa do tipo. Cada disciplina tem um conjunto de conhecimentos, de saberes, né? E vocês vão passar por essas experiências. Cada disciplina dessas tem nesse processo, né, de aprender o que aquela disciplina ensina, vocês devem apreender a disciplina e se transformar no processo. E nesse
no final do período, do primeiro período, vocês devem ser um aluno de final do primeiro período. O que significa isso? Vocês devem saber o que é lógica, no sentido de saber definir mais ou menos o que é uma estrutura lógica, o que é uma proposição, o que são teoremas, o que é uma demonstração, olhar uma demonstração e verificar o que aquilo é uma demonstração, saber, estou falando apenas de lógica, tá? Então, saber ler um problema e entender o que ele está pedindo de forma precisa. Vocês agora precisam saber ler lógica. E isso significa ler a prova e entender completamente o que está sendo pedido na prova. Mesmo que vocês não saibam responder. Vocês precisam saber ler a prova e entender a prova. Mesmo sem saber responder. O que significa isso? Significa que você considera, por exemplo, um engenheiro, né? Um engenheiro, ele olha para um problema de engenharia e ele consegue interpretar o problema de engenharia mesmo que ele não saiba a resposta. Um físico, ele olha para um problema físico e consegue entender o problema físico mesmo que ele não saiba a resposta. Ele consegue, quando eu digo entender o problema, é que ele consegue expressar o problema. Entendeu? Dizer, ó, falta isto. E ele sabe dar características sobre aquilo. E justificar por que é que ele acredita que aquilo falta. Entende? No sentido de definir a coisa a partir de uma estrutura platafórmica, né? Ou seja, de estruturas básicas que ele aprendeu. Eu fui ensinando a vocês da seguinte maneira. Eu ensinei a vocês o que era lógica para os gregos, o que é um silogismo, o que é uma dedução, o que é uma prova, o que é uma proposição, o que é uma premissa, o que é uma implicação, o que é uma conjunção, o que é uma disjunção. E a partir dali fomos criando estruturas lógicas, proposições compostas, lógica proposicional e argumentação a partir da lógica proposicional, estruturas de demonstração. E nesse aspecto fomos criando uma estrutura em que vocês pudessem pensar sobre uma afirmação de forma lógica. Então é esperado que vocês hoje tenham essa expertise, né? Ou seja, tenham desenvolvido uma certa sensibilidade para olhar para um problema e poder falar sobre ele com uma certa maturidade que não é mais a maturidade que vocês tinham quando começaram o curso. Quando vocês começaram o curso, na primeira, segunda, terceira semana, vocês eram alunos ingressantes, né? Então vocês tinham a maturidade que se espera quando alguém conclui o ensino médio. Agora vocês têm a maturidade de alguém que se espera que já tenha feito 6 meses de um curso superior, ou seja, 6 meses considerando um espectro maior, né? Mas que tenha feito um período de um curso superior, ou seja, que vocês tiveram contato com cálculo, com geometria analítica, com programação, com linguagem de programação, com linguagem lógica e tenham entendido mais ou menos o que significa um curso superior. São essas coisas que são esperadas de vocês agora. Não daqui a 6 meses, agora. É esperado de vocês que vocês tenham aprendido essas informações. Então é esperado que vocês saibam ler nesse primeiro momento e que em algum momento daqui até o final do segundo período que vocês aprendam a escrever. É esperado esse processo, que agora vocês saibam ler. E logo mais vai ser esperado que vocês saibam escrever. Esse processo de escrever, ele é complexo. É um processo complexo, porque ele envolve muitas questões, né? Então, quando eu digo que é esperado que vocês saibam escrever, porque é esperado que vocês peguem um problema de cálculo, por exemplo, e escrevam com toda uma narrativa elencando as informações que vocês aprenderam em cálculo 1, vinculando com as estruturas novas que vocês estão aprendendo em cálculo 2 e ali apresentando o que seria uma solução. Então, ou seja, vocês têm uma maturidade mais aguerrida, né? A ideia de que vocês não vão deixar um problema sem ser feito uma vez que vocês tenham entendido o problema, né? Então agora vocês estariam mais
corajosos, vamos assim dizer. Então é isso que é esperado de vocês. Então, no primeiro momento, qualquer problema que eu tenha passado para vocês no início era meio que uma primeira impressão. E o que é uma impressão? A gente relaciona isso agora, a gente sabe o que é uma impressora, né? Então, uma fotografia ou um filme. Então, uma impressão seria um rastro ou um registro residual do que vocês entenderam sobre aquilo. E eu preciso ter várias fotografias de vocês ao longo do semestre, para no final do semestre poder entender qual é a situação atual de vocês, ou seja, qual é a derivada pontual de vocês no tempo final. Eu não quero saber a derivada de vocês no tempo inicial, porque ali eu já sei. Eu quero saber qual é a derivada pontual de vocês no tempo final, no tempo TF, que seria o tempo de final de período. Né? Que é exatamente essa velocidade, né? Instantânea de vocês no final. E isso é uma fotografia que eu tiro, que eu só posso tirar agora, quando vocês já são alunos que estão fazendo o curso desde agosto, né? Estamos em que mês? Dezembro? Setembro, eu acho, né? Agosto, setembro, eu acho. Mas bem, então veja que isso, setembro. Então, vocês não são alunos que estão começando agora, né? Então, vocês passaram por vários perrengues, muito provavelmente muitas dores de cabeça. E tudo isso fez vocês se transformarem nos alunos que vocês são agora. Então, o que eu peço a vocês agora é que parem um pouco e pensem, né, sobre as ações que foram orquestradas pelos professores das disciplinas e analise que todo o processo se baseia no fato de que vocês estão se encaminhando para para o processo de aprender, né? E esse processo é lento. Tudo bem? Ok. Então vamos continuar. Eu vou explicar aqui o problema 5, então, tá? O problema 4 ele é semelhante aos problemas anteriores. O problema 5 não. O problema 5 ele tem uma estrutura diferente. O problema 5 afirma o seguinte: toda proposição composta é equivalente a uma que se use apenas os conectivos de conjunção e negação. Ou seja, o que o problema 5 está dizendo é que você, ao invés de usar vários conectivos e várias estruturas, você pode usar exclusivamente a conjunção e a negação e, com essas duas, escrever qualquer proposição composta. É isso que é afirmado até agora. Para verificar isso, aí o problema pede que você verifique o seguinte: precisamos encontrar FBFs equivalentes a ou B e A implica B, usando apenas o I e a negação, certo? Então, essas novas proposições podem substituir, respectivamente, quaisquer ocorrências de A ou B e de A implica B. Eu estou lendo aqui, porque eu sei que isso aqui é ou e que isso aqui é implicação, tá? Então eu estou lendo aqui como se fosse um texto, tá bom? Então aqui, ó, mostre que A ou B é equivalente a... eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar aqui para a gente poder ler o texto, para vocês verem o texto, né? Então tá aqui, a negação. Aqui, o problema 5. Pois bem, vou aumentar um pouco. Então estava lá com A ou B, A implica B, né? É o que eu estava lendo. Então o problema A pede para você mostrar que A ou B é equivalente a negação de A negado e B negado, ou seja, a negação da conjunção da negação de A com B. Como é que eu provo isso? Como é que eu provo duas equivalências?
Olha, como é que eu provo uma equivalência, né? Duas equivalências. Como é que eu provo uma equivalência? Como é que eu provo que essa conjunção, essa proposição composta é igual a essa proposição composta no sentido lógico, ou seja, elas são equivalentes. Como é que eu provo isso? Alguma ideia? Tabela verdade? Tabela verdade. Exatamente isso. Por quê? Porque existe uma coisa chamada de regras de inferência. E vocês viram, modus pollen, modus tollem, né? Então, ponem e tollem. Então, a ideia é que existem outras estruturas que estão relacionadas com essa verificação, e as regras de inferência que usamos de forma estrutural nos diz que se duas tabelas verdade elas têm as mesmas entradas lógicas, então é porque as proposições que as representam são equivalentes. Então a gente pode usar a tabela verdade como instrumento de verificação de validade. Então posso dizer que a proposição composta A ou B é equivalente à proposição composta negação de A negado e conjunção com B negado se as tabelas verdades forem equivalentes. Ou seja, se forem iguais, no sentido lógico, né? Ou seja, se para cada par de entrada, né? Verdade, verdade, se a consequência disso for o mesmo para todas as linhas, você vai ter, são duas proposições, né? Então você vai ter 4 linhas na tabela verdade. Eu vou querer que as consequências para a mesma entrada, ou seja, verdade, verdade, eu quero que a consequência disso na primeira tabela e na segunda tabela sejam iguais. E quando eu pego falso e falso, também tem que ser igual. Verdadeiro e falso tem que ser igual, falso e verdadeiro tem que ser igual. Então, quando eu digo que é igual, é porque é igual nessa estrutura, certo? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida até agora? Estamos na metade da prova. Ok, e aqui está um problema que vocês já fizeram e isso prova que eu estou querendo comprovar o que vocês entenderam, né? Eu estou passando de novo um problema que vocês já fizeram na prova 1, agora estou passando o mesmo problema de novo na prova 2, para que vocês possam me confirmar se vocês entenderam o problema e eu entender qual é a maturidade lógica de vocês ao serem apresentados ao mesmo problema. Como é que vocês reagem logicamente a isso? Então, o problema diz o seguinte: eu tenho 4 máquinas, A, B, C e D. Elas estão conectadas em uma rede de computadores. Essa conexão, vocês podem entender que ela é conexa. O que significa isso? Que todas as máquinas se comunicam entre elas. Tá? Que se eu desplugar a máquina A, se eu desligar a máquina a máquina B, C e D elas vão estar conectadas. Eu posso de B mandar mensagem para C, para D e por aí vai. Tá? Então é uma rede de computadores, tudo bem? Que eu posso considerar que é conexa. Significa que se eu desligar um computador, os outros continuam se comunicando. Eles não dependem do computador A para se comunicar. Né? Receia-se que um vírus de computador possa ter infectado a rede. Seu grupo de segurança de rede faz, aqui faz as seguintes afirmações. Se D está infectado, C também está. Essa é a afirmação. Então, na verdade, se D estiver infectado, então C está infectado. Né? Você pode escrever a proposição dessa maneira. Se C estiver infectado, então A está infectado. Se D estiver limpo, então B está infectado, mas C está infectado. Melhor, desculpa. Se D estiver limpo, então B está limpo, mas C está infectado. Se A estiver infectado, então ou B está infectado ou C está limpo. E aí a questão pede o seguinte, né?
que você pode ter sobre a paz. Vou corrigir aqui. As seguintes afirmações. Então, o que você pode dizer sobre a infecção da rede? O que significa isso, né? O que você pode dizer sobre o computador A, por exemplo? Ele está infectado ou não está infectado? O computador C está infectado ou não está infectado? O computador D está infectado ou não está infectado? O computador C está infectado ou não está infectado? Ou seja, a rede, ela está segura ou não está segura? Né? Porque a ideia é que aqui está o grupo de segurança, né? Ele me deu essa estrutura sobre a lógica de condução da rede, né? De informações da rede. Então, ou seja, se o computador D estiver infectado, então C está infectado. Essa é uma implicação direta. Se o computador C estiver infectado, o A está infectado. Então a gente já sabe que se D está infectado, A está infectado, né? D implica em C e C implica em A. Então se D está infectado, A está infectado. Então, ou seja, o que eu quero que vocês decidam é sobre a infecção de cada um dos componentes e da rede como um todo. Tá? Então, elaborem um argumento a respeito dessas afirmações e entendam que o que eu vou avaliar é a maturidade da argumentação. Não é necessariamente se vocês acertaram ou erraram pergunta, porque se está certo ou errado é o de menos. O importante é a riqueza do argumento. Tá? Então eu quero que vocês argumentem sobre. Não é simplesmente dizer o computador C está infectado. Isso não me interessa. Me interessa é como é que você pensa sobre isso. O que é que você entendeu do problema. E como é que você lê o problema. Tá? Então isso é que me interessa. Tá? Eu não estou, como já disse, eu não estou em busca de uma prova objetiva. Se eu tivesse, eu colocava, marque a letra certa. Né? Mas a minha prova é subjetiva. Tudo bem? Completamente subjetiva, nesse sentido. Eu quero que vocês se expressem. Tá? Tiverem dificuldade de se expressar, vocês podem dizer, olha, professor, eu quero fazer prova oral. E aí a gente faz prova oral se vocês tiverem com dificuldade de escrever. Então a gente faz prova oral e você me explica a prova e a gente faz a avaliação dessa forma. Se vocês quiserem, fico à disposição para a gente fazer assim. Tá? Então vamos lá. Problema 7. Use lógica proposicional para provar que o argumento é válido. E aí vamos aqui para o texto, né? Porque o argumento aqui ficou um pouco mais denso. Tá aqui. Tá aqui. Então, a negação de A em conjunção com B implica em A, implica na negação de B. Então, isso é a proposta, né? A proposição composta. Para usar a lógica de proposição, o que é que vocês fazem? Vocês ou simplificam a expressão ou vocês fazem uma tabela verdade. Tá? Então, de forma mais direta, eu diria, façam uma tabela verdade. Tá? Seria mais direto fazer. Né? Professor, nessas questões de tabela verdade, a justificativa vai ser a tabela verdade, né? Veja, quando você faz uma tabela verdade, você, de uma proposição desse tamanho, né? Você faz ali uma série de execuções, não é isso? Você faz várias avaliações, né? E aí o que acontece é que o que você pode fazer, o que eu indico a que você faça, é que você faça várias tabelas verdade. Por exemplo, você faça lá, primeiro, a negação de A em conjunção, primeiro B implica A. Então você vai fazer uma tabela verdade com 4 linhas. Depois você faz a negação de A, conjunção com B implica A. E depois faz a implicação com a negação de B. Né? A sugestão que eu faria. Eu faria assim. Né? Se eu fosse fazer uma prova para alguém verificar que eu sei, eu faria
todas essas tabelas verdades e construiria a tabela verdade completa, né, da proposição composta de forma, como posso dizer, consequente. Ao fazer isso, você não precisa explicar nada, porque já está tudo autoexplicado. Entendeu? Porque eu entendi, eu estaria ali compreendendo que você entendeu cada parte do argumento. E você construiu um argumento baseado no que eu posso olhar e ver que verificar que é verdade. Né? Tudo bem? Ok, então vamos para o problema 8. Usando lógica proposicional, prove que cada argumento é válido. Se o programa é eficiente, executa rapidamente. Ou o programa é eficiente, ou tem algum bug. No entanto, o problema não executa rapidamente. Logo, ele tem um bug. Então, ou seja, você primeiro tem que escrever essa sentença em uma forma simbólica, como está aqui no problema 7, e depois fazer uma verificação de validade, usando tabela verdade. Tá? Esse é o caminho que eu peço que vocês usem, porque quando vocês forem no futuro usar lógica proposicional, vocês não vão usar para sentenças verbais, vamos assim dizer. Vocês vão usar para expressões lógicas. Essas estruturas que vocês estão aprendendo, elas são estruturas que vocês têm que aprender a traduzir um problema que seja verbal para um problema lógico, porque vocês vão estar aprendendo inteligência artificial, por exemplo, vocês usam essas estruturas lógicas, né? Então tem outras disciplinas também, eu acho que SD também vocês usam estruturas lógicas. E usam de que maneira? Usam dessa maneira aqui, do problema 7. Em expressões desse tipo. E mais ainda, vocês usam com letras de proposição, letras de predicado, né? Que eu coloquei lá nas demonstrações. Eu não estou exigindo aqui na prova, nessa prova. Como eu falei, eu vou exigir numa terceira prova. As lógicas de predicado. Que é quando, por exemplo, dado um X, que o A seja falso, e então existe um Y em que o BX implica em A, BY implica em AX, tal que a negação, ou seja, existe o tal Y em que a negação de B é verdadeira. Né? Então, nesse caso, aqui a gente está julgando que é verdade, mas não estamos indicando valores para os quais é válido. Tá? Aqui estamos simplesmente com proposições sem variável. Mas no futuro, vocês vão usar proposições com variável. Tá? Infelizmente, não tivemos tempo para fazer essa construção, mas uma vez que vocês tenham a lógica proposicional, vocês ganham a lógica de predicado com um pequeno esforço. Por isso eu fico triste por a gente não ter conseguido estudar essas coisas com detalhe, né? Com mais detalhe, mas as exposições que eu fiz sobre técnicas de demonstração, eu acho que as últimas 3 aulas, lá vocês vão ver a lógica proposicional, a lógica de predicados aplicada. Né? Então, está ali os elementos que vocês precisam migrar para a lógica proposicional. Tá? Então, não é que nós não vimos da forma que eu queria, que era sintetizando. Né? Mas bem, então a ideia de resolver o problema 8 é transformá-lo no problema 7 e depois aplicar a tabela verdade. Então vamos para o problema 9. O problema 9 é um problema que eu criei em 2015, que é um jogo de cartas e dados, que é o seguinte. Considerando um jogo de dados e cartas cujas regras são: para cada pessoa é permitido apenas um lançamento de 2 dados, com 6 faces. Para cada pessoa é permitida a extração de apenas 3 cartas, arbitrariamente, de um baralho completo com 52 cartas, né? 13 vezes 4. Então veja que eu tenho lá o número de pessoas, certo? E cada pessoa, o jogo consiste nisso, cada pessoa vai jogar 2 dados e vai tirar
3 cartas do baralho. Pois bem. E aí é com as numerações dos dados e as 3 cartas de baralho que as pessoas vão ser pontuadas. Após todos terem feito, então suponha que sejam 5 pessoas. Após todos terem feito os lançamentos e as retiradas de cartas, o número mínimo de jogadores é 2. Porque ninguém vai jogar consigo, né? Não é xadrez que você joga consigo, tá? E o número máximo é 12 vezes 4 mais 1. Esse é o número máximo. 12 vezes 4 mais 1. Eu convido vocês a entenderem por que é que esse é o número máximo. Por que é que, no máximo, eu tenho essa quantidade de jogadores, né? Mas bem. É feita a contagem dos pontos. Depois que todas as pessoas possíveis, né? Então eu tenho no mínimo 2 pessoas e no máximo 49 pessoas, né? Então eu tenho no mínimo 2 e no máximo 49 pessoas. Pois bem. É feita a contagem dos pontos. Eu acho que esse número máximo tem que ser corrigido. É uma sensação que eu tenho. Depois vocês pensam nisso aí. Eu acho que esse número máximo tem que ser corrigido. Então fica como atividade verificar se esse é o número máximo de jogadores. Então vamos para o quarto item. Para cada número ímpar das faces dos dados, é atribuída a pontuação A ao cubo. Ou seja, se o número for 1, 3 ou 5, então você ganha a pontuação A ao cubo, o número ao cubo. Onde A é o número do cubo da face, né? Porque o dado é um cubo, né? É um cubo. E aí você olha a face que está para cima, né? E esse é o número que você vai considerar. Para cada número par é feita a pontuação A ao quadrado menos 2. Ou seja, para 2, 4 e 6, você vai ter A ao quadrado menos 1. Para cada carta é atribuída a pontuação B ao quadrado. Para B, que seja a carta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. E 0 para o Ás, 1 para o valete, 2 para a dama e 3 para o rei. Essas são as pontuações. Determine de quantas maneiras pode-se ganhar nesse jogo. Ou seja, dado um conjunto de pessoas, suponha que tem 3 pessoas, né? Então, quais são as probabilidades de uma pessoa ganhar nesse jogo? Tá? Quais são as chances, né, de uma pessoa ganhar nesse jogo? É essa a estrutura do problema 9, e ele é um problema que exige pouca informação lógica, né? Mas ele é um problema de raciocínio, então colocado para vocês se divertirem um pouco enquanto fazem a prova. O problema 10, ele é obrigatório. Eu vou colocar aqui, obrigatório. Vou marcar para vocês não terem dúvida de que eu falei que é obrigatório. Ele é obrigatório por quê? Porque ele é o único problema onde eu trato das técnicas de demonstração. Por isso é necessário que vocês façam. Tá? Eu preciso que vocês façam. Tem alguns... O problema A, por exemplo, eu fiz em uma das aulas. Então, vocês perguntam agora, o que é que você quer que eu faça, né? Se você já fez, eu quero que você descreva da sua maneira uma demonstração para o problema. E a letra C também eu já fiz em uma das aulas. Então, eu quero que você descreva da sua maneira a solução. A letra D eu ia fazer, mas está aí feito, tá aí dado como um desafio, né? Para que vocês façam. Tá? E essa é a prova. Tá? O Cauã chegou exatamente na hora em que eu concluí. Tá, Cauã? Muito bom. Ele chegou certinho, na hora certinho.
Pois bem, então agora está aqui, obrigatório. E como é que eu vou pontuar, né? Você observa que eu tenho 10 problemas colocados na prova e eu não falei como é que vai ser a pontuação, né? O primeiro problema que eu vou ler é o 10º. Tá? Então é assim que eu vou corrigir a prova. Eu vou ler o 10º problema, vou ver como é que vocês se posicionaram no 10º problema e depois eu vou lendo de forma regressiva, ou seja, então volto para o problema 1 e vou fazendo essa avaliação. Lembra que eu vou corrigir essa prova imediatamente depois de ter corrigido a primeira. Então significa que eu vou querer aqui coisas que não estão na primeira, no sentido não só prático, né? Ou seja, tem problemas que estão nessa prova e que não estão na primeira, mas também tem elementos que eu quero que estejam nessa prova, no sentido de argumentação, que eu não exigi na primeira e que eu vou ser coerente e vou considerar na primeira, mas não vou considerar na segunda. Tá? Porque é esperado que vocês tenham elaboração mais evoluída agora. Tá? Então, ou seja, que vocês consigam argumentar e fazerem demonstrações mais completas e é esperado isso de vocês agora. Tá? Se vocês já fizeram isso na primeira prova, então é só replicar na segunda, né? E como é que vai ser a questão da entrega? Vocês vão me entregar na próxima sexta-feira, dia 10. Tá bom? Então eu vou colocar aqui em cima que a entrega é para o dia 10, sem possibilidade de remarcação, tá? Entrega dia 10/12/2021 às 0 horas. Não, na verdade às 24 horas, né? É a última hora desse dia. Até, né? Até. Ok, veja. Como no dia 10 é o último dia que eu vou receber essa prova, no dia 15, deixa eu só confirmar aqui comigo. No dia 15 não, na quinta-feira, dia 9, eu vou estar corrigindo as provas de cálculo. Ou então é provável que na próxima semana eu comece a corrigir na terça-feira, dia 7. Então eu posso começar a corrigir. É porque eu tenho também as provas de cálculo para corrigir. Mas aí eu posso começar a corrigir as provas de lógica e depois as provas de cálculo. E aí na quinta-feira eu posso já dar a vocês as notas. Eu posso deixar assim. Eu corrijo terça e quarta e quinta-feira eu já entrego a vocês as notas da primeira prova. E aí, neste e-mail, na verdade as notas vão ser colocadas no Siga, né? Então, vocês me entregam no dia 10 até umas 8 da noite. Se vocês fizerem isso, eu garanto responder o e-mail ainda no dia 10. Vocês me mandam o e-mail e eu já respondo confirmando o recebimento. Tá? Aí, no próprio dia 10 eu já confirmo o recebimento. E aí vocês não vão ter essa trollagem, né? E o que acontece? Eu tenho até o dia 17 para concluir as notas, determinando quem está aprovado ou não, tá? E então, dia 10 vocês me entregam as provas. Então, na quarta-feira, né? Vamos deixar assim, dia 10 vocês me entregam a prova. Então, na terça-feira, dia 14, eu entrego as notas da segunda, as notas finais, primeira e segunda prova. E aí determino quem precisa de uma terceira nota. Tá? Então, quem precisar de uma terceira nota, essa terceira nota já está previsto no plano de ensino, que essa terceira nota vai ser eu olhar de novo
para essas duas provas que vocês me entregaram como se fosse uma única prova. E aí eu compilo uma terceira nota. Se com essa terceira nota, mesmo assim, vocês não conseguirem a aprovação, aí a gente faz prova oral, tá? Aí a gente marca a prova oral para o dia 15, 16 ou 17. Porque como é um grupo grande de pessoas, né? E a prova vai ser com pelo menos 20 minutos, pelo menos isso, eu quero que vocês tenham pelo menos 20 minutos para responder. Então, suponha que 10 pessoas precisem fazer prova oral. Então, eu vou precisar de tempo, né, para isso. Aí a gente marca, a gente agenda que as provas serão 15, 16 ou 17, tá? Então, a entrega fica para o dia 10, dia 10 do 12, isso, até as 24 horas do dia 10. E as notas eu vou entregar até a quinta-feira, né, da próxima semana. E aí essa agora é a última aula que vamos ter, tá? Síncrona. E então, a partir de amanhã vocês estão dedicados, os horários da aula e os horários de estudo, né, dedicados à confecção desta prova. Eu fosse você, já começaria hoje, se pudesse, então, dedicado à confecção dessa prova. Não, eu não postei, porque eu queria primeiro discutir com vocês a prova para depois postar, tá? Eu vou postar agora, para ficar registrado que eu postei, né? Deixa eu postar aqui. Então vamos lá. É aqui que eu posto? Se vocês quiserem, depois eu dou a vocês o acesso aos vídeos de cálculo 2 que a gente vai... Eu vou ser professor de cálculo 2 semestre que vem. Então vocês vão ser meus alunos de cálculo 2, né? Arquivos. Eu vou mandar aqui por arquivos. Carregar arquivo. Lógica de... Aqui. Prova 2. Foi? Não sei se foi. Acho que não, né? Será que é porque... foi, tá aqui. Deixa eu verificar se é o arquivo que... Pronto, tá lá. É o arquivo que eu queria enviar, né? Então agora está enviado oficialmente. Ou não, ele viu o arquivo sem edição. Ó. O arquivo que tá lá tá sem a... É porque eu não salvei, né? Tá sem a... Então vou editar aqui. Eu vou salvar aqui. Vou fechar aqui. Então vou apagar essa publicação. Excluir. Pronto, e agora eu vou mandar de novo. Agora sim. Observaram que a data só tem números 0, 1 e 2? É uma data auspiciosa. Eu acho que quando tá assim, ele tá publicando ainda, né? Fim dos tempos. Não. Eu vou ensinar no próximo semestre. Eu vou ensinar cálculo... Não. Lógica, de novo. Cálculo 2 e matemática discreta. É o que eu vou ensinar no próximo semestre.
Ok, Tiago, muito bom. Então significa que você está compreendendo que existe um deslocamento do tempo, né? E uma fragmentação das perspectivas do que fomos, do que somos e do que aconteceu, né? Tudo isso é um fragmento que vai se deslocando temporalmente de forma arbitrária, mas como consequência do que você vai fazer no futuro, implica na sua ação presente e que vai influenciar no seu passado. É exatamente essa a ideia estrutural daquela atividade que eu passei sobre o filme A Chegada, né? É sobre essa concepção de que o que fazemos agora, a gente acredita que é assim, né? O que a gente faz agora impacta diretamente o que eu vou fazer no futuro. Mas o que eu faço no futuro tem um impacto regressivo com aquilo que eu acabei de fazer agora, impactando no que eu acabei fazendo ontem, né? O que eu pude fazer ontem. Então é uma percepção distinta, né? É um loop. Ele fica, para evitar o efeito de espelho infinito, não compartilhe sua tela inteira, nem a janela do navegador. Em vez disso, compartilhe apenas uma guia ou outra janela. Mas ele não sabe que eu quero o efeito infinito. Eu acho que o Google não está entendendo, é que eu quero exatamente isso. Eu quero essa cascata infinita aqui na tela. Refutado. Certo. Pois bem, então vocês têm dúvidas, meninos? Falem agora ou calem-se até o dia 10. Não é para sempre, né? Ok. Mó paz, Vinícius. Mó paz. Oi, diga, Flávia. As questões que o senhor repetiu da primeira prova, é pra gente refazer elas, né? Eu aconselharia, se vocês consideram que na primeira prova vocês não fizeram do jeito mais maduro possível, poderia melhorar, façam de novo, eu aconselho. Me deem esse vestígio do quanto vocês melhoraram de lá até aqui. Talvez até por isso que eu coloquei de novo, né? Porque eu preciso que vocês me deem provas de que vocês melhoraram, né? E se bem que a gente precisa interpretar o que significa melhorar, né? O que significa melhorar um argumento? Significa deixar ele mais conciso, um argumento mais completo, mais robusto, mais técnico, mais simbólico, mas com um simbolismo adequado. É essa concisão que eu estou pedindo de vocês. É isso que significa dizer que o argumento está melhor, né? É que vocês sejam tenham uma elaboração mais lógica, racional, né? Então, quando eu peço isso, é que eu peço que vocês sejam aristotélicos. Né? Então, sigam os argumentos de Aristóteles, que vai estar tudo certo. Na maior paz, né, Vinícius? Veja, Vinícius, é como eu falei, essa questão de tá certo ou tá errado é uma outra esfera, né? E fica numa outra esfera, né? Se o que você está fazendo é uma coisa que está estruturalmente certa ou estruturalmente errada, vai para uma outra esfera, que é uma esfera que também deve ser considerada, mas que não configura a dimensão inteira, né? Porque no primeiro sentido, eu preciso saber se vocês conseguem, de uma premissa, argumentar uma validade. No primeiro sentido, eu preciso saber disso. Se o que vocês estão argumentando é uma estrutura matemática falsa, aí essa é uma outra questão, né? Que vai ser também avaliada, mas não com a ponderação máxima. Ou seja, aqui é o lugar que vocês podem errar cálculos. Em cálculo, vocês não podem errar cálculos, tá? Deixo isso bem claro. Que vocês lá precisam acertar de forma minuciosa.
No curso de cálculo, um sinal é importantíssimo. Né? Um sinal muda a direção de um vetor. Então, em vez de você ir para o futuro, você iria para o passado. Né? Então, um sinal muda completamente o significado da coisa. Né? Então, a ideia é que se você define, por exemplo, a área negativa, o volume negativo, a gente vai tirando as coisas do espaço. Né? Então, em vez de medir, a gente vai tirando as coisas. Né? Então, a ideia é que a gente estaria consumindo o espaço ao definir coisas dessa forma, né? Tem que tomar cuidado. Principalmente quando se fala de finanças, né? Nesse sentido, inclusive, fica bem interessante quando você pensa, quando é que começaram a pensar sobre números negativos? Os financeiros. Os caras que estavam fazendo contas financeiras é que começaram agiotas, possivelmente, é que começaram a pensar sobre quanto é que aquela pessoa me deve. Então, ou seja, como eu não tenho nada ou seja, não tenho nenhuma pedra ou nada para estar conferindo, então eu começo a registrar dívidas, né, para indicar que aquela pessoa ainda, ou seja, está com ela, está no futuro dela, né? Está no futuro dela, coisas que ela ainda vai ganhar e que ela vai ter que me dar essas coisas, porque eu tenho aqui um registro negativo de 200, por exemplo. Então isso significa que aquela pessoa não tem 200. Quem tem os 200 dela são meus, entende? Então, por isso eu resisto negativo. O negativo é exatamente o ganho futuro da outra pessoa, né? O negativo é isso. Né? Então, as finanças negativas indicam que você não tem a coisa. Quem tem é outra pessoa, né? Então, daí veio a ideia de números negativos. E o outro salto foi bem natural. O salto para os números racionais foi bem natural, porque a gente já conhecia os números racionais. Os números irracionais, eles são bem mais naturais, bem mais antigos. Os números irracionais. O número raiz de 2, por exemplo, já está nos elementos. Né? É bem natural o número raiz de 2. Né? Então a ideia, os números reais é que não são naturais. É que não são tão naturais assim. Eles só surgem de forma estruturada no século XIX e século XX. É quando a gente tem as provas, né, de que números reais são, em verdade, pontos de acumulação de uma sequência convergente de números racionais. Eu vou subir ela hoje ainda, Cauã. Tá? Então, logo mais, quando concluirmos, aí eu já publico ela, tá bom? Está dizendo que eu estou gordo, é? Grande homem. Ok. Tá certo. Mas bem, vejam bem, eu vou precisar pedir licença a vocês porque eu tenho uma outra aula conjugada a essa, né? Então eu saio dessa conferência, bebo água e volto para outra, que é de cálculo 2, que vem logo em seguida, e para a qual eu espero vocês no próximo ano, né? Próximo semestre, que a gente esteja em cálculo 2, né? Vocês prestem atenção, estudem cálculo 1. E se precisarem de tirar dúvidas de cálculo 1, tá? A gente pode marcar na terça-feira à tarde, se vocês quiserem. Se vocês estiverem precisando, a gente pode marcar de estar estudando cálculo 1 ou geometria analítica na terça-feira à tarde. Que eu não pude, em algumas semanas aí, né, fazer aquela conferência durante a tarde da terça, mas aí essa semana agora é possível, tá? Se vocês precisarem, podemos fazer. Mas bem, então, no mais, eu preciso ir. Então, boa noite a todos e
boa prova, já está publicada, né? Então, boa prova. Então, boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite.